da Fernanda, e eu vou falar um pouco de como surgiu essa parte do tramado de couro. Começou com eu indo num evento aqui em São Paulo, que é o Inspira Mais, que é um fórum de inspiração de materiais, que eu trouxe um catálogo para Fernanda, e aí ela deu uma folheada, ela achou interessante essa parte do couro e pediu para eu fazer algumas maquetes e alguns testes com esse material. E aí, como funciona geralmente com todos, eu fui comprar essas sobras de tecido de couro que seriam descartadas e não teriam mais utilidade, que na verdade a gente comprou elas nesses tamanhos super pequenos. E aí nós cortamos em algumas tiras de vários tamanhos, larguras, espessuras e também das texturas, que era o que a Fernanda queria trabalhar. Eu tenho algumas aqui. E aí eu comecei fazendo as maquetes. Então acho que tínhamos umas 5 maquetes, com uns pedacinhos pequenos. Essa aí também. Essa foi para peça, as peças, junto com as fechadas. E aí a Fernanda citou, a Fernanda escolheu as que ela achou mais interessante dentre elas. Nessas primeiras, todos os couros eles estavam com o direito para cima, então a gente achou interessante fazer essa brincadeira de mostrar o lado peludinho do couro junto com o lado liso. E aí eu vou falar um pouco de como começa a peça. Ela começa como qualquer outra peça de vestuário. Tem a modelagem, que o Fernando faz, que eu vou mostrar para vocês. Então, no caso, funciona como uma filtragem que a gente falou, é uma peça inteira, que só tem a abertura nas costas. E aí ela planificada, eu faço a marcação de onde vai ficar o busto, onde vai ficar a altura da saia, para poder fazer todo o tramado plano. Depois eu tiro ele dessa modelagem e aí coloco no manequim para poder fazer os ajustes de pence e conseguir dar toda a forma do vestido, do casaco, da saia, até ele chegar na peça em si, que foi com... Isso é uma obediência, isso é muito bonito. E aí colocar os fechos, os fechos magnéticos. Lembrando que como todas as peças as tirinhas são muito pequenas, então tem todo o trabalho de furar cada uma, e dar um ponto manual com a linha de nylon, para poder prender tudo. Porque onde uma peça, cada peça é única. E aí, dessa parte começamos com as peças, e aí surgiu a ideia de fazer o chapéu também, e aí que gerou todos os outros chapéus da coleção. Então ele começa da mesma forma, tem a modelagem da aba para cada um dos desenhos no chapéu. E esse comecinho que é para fazer como se fosse o corpo dele, na parte de cima. Que é tramado com em tela. E aí a gente coloca em cima de uma base. E aí faz toda essa parte de descer ele e fazer todo o tramado para deixar ele redondinho. E aí unir as duas partes a aba com o corpo. Até virar uma peça. Até virar uma peça completa. E aí, vou falar um pouco da peça das nuvens também, que como a Fernanda falou, ela saiu da ideia da estampa. Eu tô louca pra saber o que vocês fizeram com essa estampa. A peça, a estampa, ela gerou as duas peças, as duas famílias de nuvens, né? Que aí começa com... A gente cortou todas as peças no tecido de poliéster com um pirógrafo. Porque a gente viu assim, começou cortando todas elas com um tesouro.
E aí o acabamento tinha que ser feito na vela para poder derreter e não ficar desfiando, nada disso. E a gente viu que tinha um problema. Como ela fica tremulando, ela não ia conseguir manter a forma da nuvem como a gente gostaria. Então, a nossa piloteira Simone, ela trouxe esse pirógrafo que tem essa marcação de temperatura, então dependendo do tecido a gente precisa de uma temperatura maior, uma temperatura menor, e a gente consegue fazer isso. Nada assim. Ele corta o tecido. Quando nós fazemos o desenho, já dá um acabamento na peça e não deixa ela ficar desfiando. E aí, depois de todas essas peças cortadas, as meninas elas fizeram já o piloto. Tem a base, né? A base, por exemplo, do azul tem essa base na tela. E aí nós vamos fazendo no manequim, aplicando cada uma das nuvens, colocando os alfinetes. E aí depois a força-tarefa para poder aplicar cada uma, dando um pontinho, uma definitiva, para poder aparecer da forma que apareceu no passado. Trabalho de chinês com você, né? Das coisinhas pequenininhas, das minúcias. Não, esse aqui foi todo mundo, esse aqui passou por todo mundo. Esse aqui passou. Muito bacana, Eu acho que foi. Agora eu vou passar a palavra para o Jean, o modelista Fernando Jean. Meu nome é Fernando Jean, eu sou modelista da Fernanda e o meu processo aqui dentro do ateliê, a minha função é fazer aquilo que a Fernanda desenha, transformar isso em molde, em modelagem, para que o desenho dela vire uma roupa. Então o primeiro processo, a primeira parte desse processo é a Fernanda, depois que ela pensa sobre a coleção, ela senta comigo e ela conta mais ou menos o que ela deseja para a coleção, algum detalhamento, ou alguma ideia simples, e a gente começa a desenvolver a partir disso. Então uma das coisas dessa coleção que ela queria fazer, desse trabalho com as rendeiras, ela pediu para que eu fizesse os desenhos das rendas, que saísse desse floral tradicional da renda renascença. E numa primeira conversa ela disse que ela queria fazer alguma coisa relacionada ao solo ou às raízes de uma planta, que tem uma simbologia da questão também da mulher, que é a base a base da família, assim como a casa, como alguma coisa fixada, enraizada. E a partir disso foi que eu desenvolvi e pensei nesses desenhos para serem feitos em renda renascença. Então uma das primeiras peças, por exemplo, foi essa saia aqui, que ela me passou, essa sobressaia na verdade. E pensando nesse desenho, eu fiz uma modelagem como ela seria, e a partir disso eu fiz o desenho e embuti fiz com que as pences e os recortes eles ficassem embutidos no desenho. Então, de primeiro momento, a modelagem da saia seria essa. Então ela tem as pences, o recorte lateral, mas que a partir do momento que eu faço o desenho, eu consigo fazer com que eles fiquem embutidos nesse desenho. Então você não vê nenhum risco de recorte tradicional ou nenhuma pence. Então tudo isso ele some no desenho. Um outro exercício que também a gente fez com as rendeiras foi um exercício de rachaduras, por exemplo. Então eu desenhei esses 4 pedaços que remetem ao solo rachado, e disso elas tramaram em cima desse desenho para que a gente pudesse trabalhar com isso depois. E isso era uma coisa que a gente não sabia exatamente também o que ia acontecer. A gente descobriu só depois,
com a renda nas mãos. E nesse exercício a gente pedia para que as rendeiras fizessem uma renda com um ponto fechado, uma com ponto aberto, uma com um ponto antigo que elas resgatassem, que elas sabiam e não usavam muito, e um outro ponto que elas criassem um ponto novo, um ponto diferente. E, bom, desse exercício, conversando com as rendeiras, inclusive muitas rendeiras acharam difícil essa parte da criação, você criar um ponto novo. Elas falaram que demora, elas falaram que é difícil, algumas até desistiram e resolveram não fazer. Mas eu acho que foi uma coisa boa, assim, porque acho que as que se arriscaram, elas criaram coisas interessantes, e eu acho que é uma coisa que instiga elas a pensar em alguma coisa nova, né? Uma coisa bom para elas. Então, depois que essas rendas elas chegaram, uma das peças que a gente fez, por exemplo, foi essa daqui, que ela foi construída em cima do busto. Então foi aplicado em cima do busto, alfinetado rachadura por rachadura, e aí a gente foi alinhavando e depois emendando uma na outra. Isso aqui na parte de cima, ela é só simplesmente aplicada, mas nessa parte de baixo, que ela tem esse babado, esse volume aqui, ela é costurada uma rachadura na outra. Então ela não é mais sobreposta que nem, por exemplo, algumas dessas partes aqui que você tem... cadê? Bom, enfim. Tão perfeito que tá difícil de achar. E aí, para exemplificar, deixar isso mais claro, por exemplo, eu até cheguei a fazer nessa amostra de tecido, são as mesmas rachaduras, só que quando a gente força o encaixe uma na outra é onde ela surge esse volume, que é o que resultou nisso daqui. Então, também outras coisas que a gente resolveu fazer foi trabalhar, por exemplo, fazer algumas faixas com alguns desenhos e pontos variados, alguns lenços de 40 por 40 centímetros, e que a gente não tinha nada planejado, mas que a gente descobriu algum uso no decorrer do processo. Então, por exemplo, as faixas, uma outra coisa foi essa peça aqui, que a gente aplicou em cima de uma saia já pronta, de renda renascença, que foi planejado, mas para que ela tivesse um volume, um movimento a mais, a gente aplicou essas faixas também, né, desse aspecto de um babado, assim. Então, para entender também, né, como é exatamente esse processo de renda renascença, que muita gente não tem noção, a renda renascença ela é feita com essa linha, quase como se fosse uma linha de costura, 100% algodão, super fina, com agulha e com essa fita de algodão também, 100%, chamada lacê. Então, depois que eu passo esse desenho da modelagem do papel craft para esse papel vegetal branco, elas alinhavam num outro papel e elas alinhavam o lacê, primeiramente, em cima onde está riscado, de caneta azul, no caso, por exemplo, e aí elas vão ligando de lacê a lacê e vão tramando, dando nó, fazendo o trançado até ele formar esse desenho. Então esse daqui, por exemplo, é o avesso, né? Antes delas tirarem do risco, que elas chamam, ou no caso a modelagem. E aí aqui, se vocês conseguirem ver, tem toda a parte ainda do alinhavo. Então, isso em paralelo a gente desenvolve também as partes de tecidos, então que até a Simone vai explicar, o Oséias também, na parte do corte. E é só. Muito obrigado. Como o Jean falou, depois que ele termina a peça, ele separa as modelagens, que vem para aqui, para sarar, vem assim. Depois eu vou separar essa modelagem para o corte, vou separar sempre não, às vezes vem uma peça que tem duas variantes, então eu separo uma variante para fazer primeiro, que é a partir do tecido A, e o tecido B. E tem a partir de algumas peças que vão no forro. Separo cada uma, faço separadamente uma da outra
e tenho que achar o fio da peça, para a roupa não ficar torta na modelagem, então eu vou achar o fio da peça. Eu venho aqui com a régua, que geralmente o João já deixa o fio da peça aqui, no caso seria aqui. Venho, se aqui deu 20 centímetros ou 30 até o final do tecido, aqui no final também vai ter que dar 20 centímetros, como no começo da peça. Algumas modelagens pedem que seja o par do tecido. Então eu venho, dobro o tecido, coloco a modelagem aqui, vou alfinetar a modelagem. Às vezes eu faço um risco também, que não precisa alfinetar, só vou colocar uns pesos em cima da modelagem, faço isso, mas isso só em alguns tecidos são finos. Bom, tem a parte do tecido são finos, eu uso esse rolo, coloco um pedaço, seria assim, um pedaço grande, embaixo do tecido, para fixar mais o tecido, e corto isso, já alfinetado em cima da mesa. Isso é um trabalho todo manual, todo cortado na tesoura, não tem corte com máquina nem nada. Esse tecido foi usado numa peça de rachaduras do desfile, e também tem esse couro, que ele foi cortado todo aqui também, as tiras, uma por uma, depois foi feito esse tricô, que também foi pro desfile. Maravilhoso. E essas tiras foram emendadas uma por as piloteiras, depois elas vão explicar o processo. E é isso, obrigado. Oi, meu nome é Silvia, eu sou piloteira da Fernanda Yamamoto, já estou trabalhando aqui já tem mais ou menos 3 anos, trabalho com a pilotagem. O que é a piloteira? É uma costureira qualificada, que trabalha em qualquer máquina, né? Se não souber, aprende, nem que for na marra, mas aprende, e trabalha com a modelagem, entende um pouco da modelagem, da ficha técnica, do que a estilista quer ou do que o modelista colocou nessa modelagem, né? Então a costureira qualificada é isso, é uma costureira que consegue trabalhar com qualquer máquina ou, se possível, com qualquer trabalho, né? Qualquer serviço. E sobre as rendas desse último desfile nosso, a gente trabalhou com são as rachaduras, né? Que elas vêm assim, mais ou menos. No manusear delas, das rendeiras, elas vêm meia encardida, né? Então a gente pede para a Ione lavar tudo à mão, aí ela fica assim, ó. Olha, pequenininha, enrugadinha. Enrugadinha. Aí a gente tem que descobrir qual que é a rachadura. Rachadura 1, rachadura 2, cada rachadura tem um desenho. Aí então a gente estica toda ela em goma. Essa goma também foi feita vários testes. Fécula de mandioca, polvilho, maisena, nada dava certo. Assim, não chegava onde a Fernanda queria. Então foi descoberta os meninos conseguiram achar, até foi no interior isso aqui, Sei. que veio de lá. Que é? É goma Fox. Aí a gente começou a trabalhar com ela, né? Aí fica bem durinho, né? O trabalho que... Depois que ele seca, ela fica bem durinha, Então é tingida da cor desejada que a estilista quer. E é feito esse trabalho no manequim. Pregado um a um, com alfinete, no manequim, formando o formato do corpo. Quando as costuras, os encontros, são maiores, nós conseguimos fazer um pouco na reta, com essa linha, foi mais rápido. Agora, quando não podia ser como essa, então foi feito tudo na mão com essa linha. Aí não dá pra ver a fusão dela. Não dá. São pontos bem pequenininhos, né? Aí depois foi tingido, né?
Depois de tingido pronto. depois de pronta, ela estava em branco, estava tudo assim branquinha. Ó. Ela é aberta assim, que é para poder dar a definição do corpo, né? Modelagem do corpo, mulagem, né? Que fala, né, Fê? E aí depois de tudo pronto, né? Aí vai se definir a cor. Aí, se é aprovado, se a Fê gostou da cor, tudo é aprovado e vai pra frente. E a gente vibra quando chega na loja. E ficou muito bonito. Muito, muito. Então a pilotagem é isso. Valeu, É obrigada. descobrir os mistérios que brota da cabeça da Fê ou da modelagem do Geon. Né? Aqui a gente tem um bom convívio com ele também, que ele explica muitas coisas pra gente, ensina, né, explica, porque ninguém, né, nasceu sabendo. E principalmente que a gente, eu pelo menos, nunca tinha mexido com renda, assim. Aí tendo um entrosamento maior, o resultado. Fica mais fácil de trabalhar. Tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Olá, eu sou a Simone, piloteira da Fernanda, e eu vou começar falando um pouquinho do que é uma piloteira, o papel da piloteira no ateliê. Então, a piloteira, ela precisa entender, trabalhar em todas as máquinas, diferente de uma costureira numa indústria, a piloteira ela precisa montar a peça inteira. Numa indústria, em grande produção, ela faz só uma parte, por exemplo, ela só vai fazer ombro, ou só vai pregar manga. E aqui não, a piloteira, que quer dizer costureira qualificada, diferenciada, ela vai montar a peça desde o início. Né? Então, na maioria das vezes, a gente recebe a modelagem com a piloto, a gente também corta, mas aqui a Fernanda tem um cortador, então isso facilita pra gente. Né? Que aí você dá a forma, né? Exatamente. Então, quando chega aqui é que a gente vai ver como que o tecido se comporta. Né? Às vezes tem tecido que encolhe mais do que o que o fabricante diz, então a gente precisa estar atento a esses detalhes. E, por exemplo, se o tecido desfia muito, se ele desbota, então são coisas que a piloteira, ela precisa estar atenta. Né? Nessa coleção, a Fernanda quis trazer as formas lá do sertão do Cariri, aquele chão bem seco, rachado. Então ela fez a estampa, né? E foi feita as rachaduras, como essas aqui. Então a gente montou, a gente teve que virar todas elas, deixar assim. E é interessante que aqui o João fez um gabarito pra gente. Então a gente, depois de pronto, a gente alfinetou dessa forma, para aí dar o espaço suficiente pra gente costurar e prender. E assim formar a peça que a Fernanda queria, né? O casaco. Por exemplo, essa manga aqui, a gente já fez. O João fez esse gabarito e aí a gente foi costurando aquele ponto corrente de crochê. Só que a gente fez esse na mão. Então, por exemplo, depois de alfinetado no gabarito, aí eu levei uma semana para deixar essa peça montada. A gente montou a manga, depois montou o casaco. Aí ficou maravilhoso. E interessante que o Geon, junto com o Oséias, eles encaixaram o máximo que podia a estampa. Você vê que tem uma certa semelhança com a estampa das casas lá do sertão, aquela foto que foi imprimida. Isso me lembra até os mapas dos estados do Nordeste também, que são meio... No convite tem. No convite tem. Então foi assim que a gente fez essa coleção. Gastei uma semana para deixar ele pronto. Então esse foi o trabalho dessa coleção. Esse aí já é missão cumprida, então, essa semana. Exatamente. Parabéns. Oi, meu nome é Samuel, eu trabalho aqui na Fernanda e eu também sou estagiário. Eu trabalho mais na parte de produção e quem cuida da parte de produção responsável é a Beatriz, só que hoje ela não pôde estar aqui. Então eu vou contar um pouco de como funciona a nossa produção aqui da ateliê. Começando a questão dos tecidos, a gente faz uma ficha de todos os tecidos que a gente possui, que vai usar na coleção, para ter um controle. Então esse daqui
é um deles. A gente bota uma amostra do tecido e fala a composição dele, pra gente ter um controle, quantos rolos que tem e a metragem do tecido. E aqui é mais ou menos um mix de produto que a gente vai usar com esse tecido. Paralelo a isso, esse daqui é o nosso livro de modelos que a gente tem. Então aqui, tanto a parte comercial quanto a parte dos desfiles, todas as fichas técnicas estão aqui. Então aqui gira em torno de 100 modelos e obviamente tem modelos que são cancelados, enfim, sofrem alterações, mas gira em torno de 100 modelos. 100 modelos no início da criação, no final já para desfile? O total. O total. Exatamente. Então, depois que o João faz a parte de modelagem, recebe o desenho da Fê, ele faz a parte de modelagem, é feito a peça PP, a gente trabalha com a grade de PP ao G, então o João faz a modelagem PP, essa modelagem PP é passado para o Oséias fazer a parte de corte para a peça piloto, vai para as meninas, para a Simone e para a Silvia, fazendo isso elas fazem a peça piloto ou protótipo. Depois disso a gente manda fora, a gente faz a nossa gradação numa empresa fora, que seria o P ao G, a grade. Então a gente manda fora, ela vem num rolo como esse. Então a gente grada, por exemplo, um vestido que o João fez de 18 peças, ele vai ter 18 peças do PP, do P, do M e do G. Então é rotulado peça por peça aqui, a gente organiza essas partes e ele e a Bia selecionam qual oficina que isso vai ser mandado, qual a mais indicada, porque tem tecidos que são um pouco mais delicados ou complicados, então exatamente, tecido que é mais grosso a gente pode mandar para uma oficina ou não, então os dois acabam discutindo isso para ver qual que vai ser a melhor oficina indicada, né? Então, a Bia cuida dessa parte da gerência também. Aqui a gente tem uma ficha de produção, de como que funciona, até quando a gente vai mandar isso pra fora, pra oficina. Então, para ter o controle. Né? Exatamente. Então a Bia cuida dessa parte e gerencia também os estagiários, enfim. Essa parte de produção, acho que é isso. Tá bom, obrigada. Nossa.